Oi, eu sou o professor Igor, professor de Química, e hoje vamos falar de tabela periódica. Vamos entender como é separada e organizada essa nossa tabela periódica. Tem muita informação guardada nela, dá uma olhada. A tabela é basicamente separada em 3 tipos de elemento. Os metais, que são a grande maioria, 81 elementos, que estão ali do centro para a esquerda. Todos os metais são bons condutores de corrente elétrica e de calor. Todos eles têm um brilho típico. Todos eles têm a capacidade de se transformar em lâminas, por isso maleabilidade, e todos eles têm a capacidade de transformar em fios, por isso a gente fala que eles são dúcteis. O contrário dos metais, quem que são? São os ametais ou não metais. Eles não conduzem calor, é tudo o inverso daqui de cima. Eles não apresentam brilho, eles não têm maleabilidade e não são dúcteis. São os que estão mais para a direita na sua tabela periódica. Entre os metais e os ametais, tem os semimetais, que seriam aqueles com propriedades intermediárias. Alguns têm brilho, outros não têm, conduz corrente, só que não fazem fios. Essa classificação é um pouco antiga. A nova tendência da química é abolir esse grupo, não ter mais semimetais. A gente dividiu os 8 elementos que a gente tinha lá nos semimetais, alguns vão ficar com os metais, no caso do boro, do silício, outros vão ficar com os ametais. Tudo bem? Mas ainda assim aparece às vezes no vestibular, então por isso é importante lembrar dos semimetais. Fora isso, nós temos nossa tabela, tem linhas e colunas. As linhas são os períodos ou séries da tabela periódica. A linha que o elemento está me diz quantas camadas ele tem, quantas camadas de elétron. No total, eu tenho 7 linhas na tabela periódica, então eu posso ter 7 camadas no máximo de um átomo. A família, ou grupo, já me diz o contrário. A família me mostra um comportamento químico específico. Todo mundo da mesma família, já dizia lá o Mendeleev, tem as propriedades químicas iguais. Por quê? Porque ela tem uma configuração eletrônica na camada de valência, na última camada, igual. Dá uma olhada, ó. Os grupos são separados pela IUPAC do 1 ao 18, corridos. Existe uma nomenclatura antiga que separa em família A e família B. A gente vai dar preferência para numerar de 1 a 18, mas é importante lembrar que ainda aparece em algum outro vestibular a nomenclatura A ou B. Então a família número 1, ou a antiga 1A, na última camada, todos eles têm um elétron. E eles têm um nome característico. Eles recebem o nome de alcalinos. A configuração eletrônica de todos eles, então, é NS1. O que é esse N? N é uma camada, dependendo da camada que ele está. Se tiver na primeira camada, é 1S1. Se tiver na segunda camada, 2S1. Tudo bem? O pessoal da família 2 tem 2 elétrons na última camada, tem um nome específico de alcalinos terrosos. E tem a configuração eletrônica, então, NS2. Agora pula. Lá do outro lado, tipo um monte, a família 13, ou a antiga 3A, tem 3 elétrons na última camada. E esse não tem um nome específico, mas como o primeiro elemento que está lá em cima é o boro, a gente diz que é a família do boro. E é a família NS2NP1, 3 elétrons na última camada. Na 14, ou 4A, 4 elétrons. O elemento mais representativo é o carbono, por isso que a gente fala a família do carbono. NS2, NP2. 15 ou 5A, 5 elétrons. Família do nitrogênio. NS2, NP3. 16 ou 6A, tem 6 elétrons na última camada. É a família dos calcogênios. NS2, NP4. 17, 7 elétrons na última camada, é a família dos halogênios, NS2, NP5, e por último a família 18, tem 8 elétrons na última camada, são os gases nobres, NS2, NP6.
Isso aqui, ó, me dá uma ideia dos metais e ametais. Eu consigo prever. Quem tem poucos elétrons na camada de valência, que nem os metais, tendem a perder elétrons. Quem tem muito elétron na camada de valência, que nem os ametais, tendem a ganhar elétrons. Tudo bem? Então a gente começou a classificação da nossa tabela periódica. Obrigado e até mais.